Vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Ele merece, ele é seu amigo. Na hora que você entender quem é Jesus, você vai procurá-lo com tanta fome, com tanta sede, e o bom é que ele vai saciar você. Ele não guarda nenhum ressentimento que às vezes você não quis, falou algumas coisas que não deveria ter falado. Ele está pronto para lhe ajudar sempre em nome de Jesus. A Bíblia fala da pessoa tola. Tem aquela pessoa que veio com uma deficiência um pouquinho mental, que Deus cura também. Mas a tola está lá no livro de Deus, quer ver, vamos ver no Provérbios agora, 18. Nós vamos ler aqui o versículo 17, o versículo 16. O que Deus está falando de tão importante? Às vezes a pessoa é um PhD, uma pessoa que fez doutorado, fez livre docência, está capacitada para ministrar qualquer matéria em qualquer universidade do mundo. E tem muita gente assim, mas é tola espiritualmente falando. Aí ele diz aqui: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria? Esse preço aqui significa as condições necessárias para comprar alguma coisa, como se a sabedoria fosse vendida. Mas se você não tem esse preparo, que está fazendo aqui a semelhança com o dinheiro, que adiantar você ter esse preparo para comprar sabedoria? Deus não vai passar para você. Mas por que, missionário? Veja bem aqui agora o restante. Visto que não tem entendimento, não adianta nada. Aí ele segura, porque ao invés de você se tornar uma bênção para si mesmo e para a humanidade, você vai tornar-se um problema. Você vai desviar muitas pessoas, porque na sua sabedoria, entre aspas, você acha que já tem capacidade. Para recebê-la tem, mas falta o entendimento. Na hora que você tiver o entendimento de Deus, que vem por revelação, não adianta eu querer ensinar você que não dá. Você vai ouvindo as pregações, vai lendo a Bíblia. Eu não vou perder tempo com a Bíblia, você nunca vai ter nada então. Não é perder tempo, você vai ganhar tempo com aquilo. Esse livro aqui, só para você que se acha sábio entender, levou 1.600 anos para ser escrito. 40 pessoas, mais ou menos 40. Tem uns que a gente não sabe quem é, mas a gente acha que é tal. Bom, deixa para lá. Aí você vai encontrar. Tem autor, se alguém tem celular e puder zerar o volume, eu vou agradecer, porque senão tem tanta coisa para dar para você hoje, e você e a pessoa do lado vai perder. Pega o seu celular, zera. Esses irmãos aqui são especialistas em abaixar o som. Depois eles podem aumentar ou ensinar. É só pegar, porque senão vai tocar. No culto anterior tocou aqui, a senhora ficou toda sem jeito, eu pedi, ela não fez. Aí porque prejudicou ela e prejudicou mais algumas pessoas. Isso eu deveria ter estado aqui antes do culto e explicado isso para você. Mas faz agora, porque o celular é igual criança, nenenzinho. De madrugada ele acorda, você está morto de sono e ele começa a chorar. Se você não der o que ele está pedindo mamar para ele, acabou. Ele não deixa você dormir. O problema é que ele precisa. É assim o celular, precisa que alguém atenda. Então, abaixa o volume que não vai tocar mais. Esse neném aí, esse é inconveniente algumas horas. O outro é inconveniente nunca, ele tem o direito de ser alimentado. Bom, de que se viria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria? Visto que não tem entendimento. O entendimento é a melhor coisa. O profeta Oséias perguntou a Deus: Senhor, por que o teu povo está sendo destruído? Porque não tem razão. Deus falhou? Não, Deus não falha. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, o entendimento. Se você não tem o que a Bíblia diz. Aí essa Bíblia que eu estava falando, você vê como é que faz um bibibi aí, como é que atrapalha. Aí o autor é o Espírito de Deus. Usou 40 pessoas. Umas não sabiam que as outras escreveram. Época distante, longe, mas quando juntaram tudo, viram que é uma mente só. Aí esse livro tem 40 mais autores, mas só uma mente, que é o do Espírito de Deus. E não tem um defeito, parece que ela foi escrita ontem.
Na Idade Média, os sábios do mundo riam, porque a Bíblia dizia que a terra é redonda. O Isaías diz que o Senhor se assenta na redondeza da terra. A redondeza, ela é plana, e ela tem umas colunas segurando. Hoje, se tivesse que morreriam de vergonha. O satélite prova que a terra é redonda. Tem uma meia dúzia aí que diz que ela é plana, né? Mas quem viaja em avião vai vendo que a curvatura da terra você consegue enxergar. Então, tudo isso aqui, esse entendimento é para você ter a sabedoria. Porque a sabedoria é tudo, desde que tenha o entendimento. Não tendo o entendimento, o que adianta? Você não vai saber manusear e utilizar para você. Por exemplo, no livro, eu já vou entrar na mensagem aqui, comecei no culto anterior, mas vai dar alguns dias. No livro de João, capítulo 8, versículo 36, o Senhor Jesus disse o seguinte, na nossa tradução: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gosto mais da tradução, da versão em inglês. Ela é mais enfática. Porque libertar, libertou. Mas no inglês fala assim, portanto, se o Filho colocar você livre, fazer você livre, verdadeiramente você é livre. Dá um pouquinho mais, ele tem que fazer você livre. Ele é aquele, vamos dizer assim, policial que não existe, mas aquele forte que não tem bala, não pega ele, não pega tudo, e não pega mesmo o Senhor, né? Ele chegou lá e acabou com o cativeiro. Ele disse aos que estavam fugindo, se voltar a pegar essa pessoa, eu vou pegar cada um de vocês, hein? Acabou. Nunca mais mexe com você. Assim é Jesus. Quando Ele faz a libertação, faz você livre, verdadeiramente você é livre. Tem pessoas que ainda estão no passado, não tem que voltar para o presente. Aí eu falei aqui no mesmo capítulo 8, voltei aqui só para você ver, Jesus falando com as pessoas, Jesus falava assim, manso, tranquilo e suave, não brigava com ninguém. Eu mesmo tenho que aprender com ele para quando pedir para desligar o telefone, falar mais devagarinho, com sabedoria, para a pessoa atender. Você perdoa, porque eu sou homem, né? Igual você. Às vezes você perde ali. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Mas não era gozando eles não, assim humilhando não. Pessoal, vocês são da terra, aqui de baixo. Eu sou lá de cima do céu. Quer dizer, ele veio do mundo da perfeição. Ele é Deus com o Pai, eles não aceitavam isso. Aí dizia o seguinte mais, vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo, falando com muito amor. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crereis que eu sou, morrereis em vossos pecados. E disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus disse para eles, isto mesmo que já desde o princípio vos disse, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Nós temos que ouvir de Deus, com o nosso ouvido interno, meditando na palavra, vem um entendimento, aí fica mais fácil, aí você vai entender, e quando você vai falar, vai se julgar por aquilo que está escrito. Se não está escrito, você pode ter certeza que não é verdade. Parece verdade. Há uma palavra no nosso idioma chamada assim, verossimilhança. Né? Semelhança. Quer dizer, parece que é, mas não é. Então, a palavra de Deus é verdade. Ela não parece, não. Ela é a verdade. O resto parece, mas não é. Quando você entender os princípios que Deus usou para nos criar, para criar todas as coisas, e você vai entender pela palavra, que você é uma pessoa amada por Ele, e que Ele quer que você entre pelo caminho, porque Adão fez a humanidade se perder, ele foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher, os dois pecaram. O que ocorreu? Eles caíram da glória de Deus. Nós já nascemos separados de Deus. O que eu preciso para ir para o inferno? Fazer o quê? Eu quero ir para o inferno. Você não precisa fazer nada. Pode ser a melhor pessoa do mundo que você vai. Mas por quê? Porque você está separado de Deus.
Jesus pagou o preço. Enquanto você não receber, está lá em João 1,12. Mas a tantos quanto o receberam, a esse deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você vem só à igreja, tornou-se um religioso, não, mas eu não roubo, não mato, faço caridade, você está fazendo o que é certo, mas não é para ir para o céu, porque para ir para o céu, você tem que receber Jesus. Ele vai entrar na sua vida, vai mudar você, aí você vai aprender com a palavra, vai ser uma pessoa poderosa, você vai recusar qualquer doença, qualquer mal, e o mal vai cair por terra. É o que Jesus está falando aqui agora. Olha. Aí ele diz assim, isso aqui é matéria nova, mas não entenderam, está escrito assim, mas não entenderam o que ele lhes falava, porque não tinham entendimento. Eu expliquei que quando Moisés desceu o monte, estava em jejum com Deus 40 dias, a glória de Deus era tão grande que os judeus não podiam contemplá-lo. Aí ele colocou um véu. Esse véu está sobre a humanidade e sobre eles. O dia vai acontecer quando Deus tirar aquele véu, eles vão encontrar Jesus, vão evangelizar em tudo quanto é lugar do mundo. Quem estiver vivo lá vai ver. Não sei se nós estaremos, não sabemos, só Deus sabe desse caso. Mas vão evangelizar, fazer melhor do que nós estamos fazendo. Mas o véu não deixa. Tem gente que está com esse véu. Por isso que tem tanta doutrina diferente. Eu, quando era pequeno, eu ficava chateado. Na igreja que eu pertencia, tinha um cidadão que todo sábado eu passava lá para conversar com ele. O seu João. Seu João, tudo bem? Meu filho, tudo bem, falava assim um pouco desse jeito. Sr. João, o que é isso? Ele me explicava com paciência. E o Sr. João teve um derrame, ficou todo torto. Aí eu falei com o pessoal, vamos orar por ele? E já oramos, mas Deus não curou. Deus tem os seus mistérios. Eu falei, não tem, Jesus nunca deixou ninguém aleijado, está faltando conhecimento nosso. É isso que eu busco ter para poder lhe ajudar mais. Nessa reunião lá de Porto Alegre, a primeira reunião, meu irmãozinho, foram 14 pessoas que vieram para o altar aqui, com muletas e bengalas, foram curados, 3 que foram sentar, e diz que saíram mais 3, depois de curado, foram embora. Então tivemos 20 pessoas, pelo menos ali. Eu nunca vi isso, a não ser no tempo de Jesus. O que eu estou passando para você, me perdoe falar, mas eu tenho que falar a verdade. É para você se tornar praticante da palavra. Eu não faço você se tornar, mas você tem que buscar Deus, Deus vai fazer, e você vai ser poderoso quando você puder fazer isso. Aí disse-lhe, mas ele não entenderam o que ele falava do Pai. Muita gente não está entendendo, tem que ter paciência até o dia que entende. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço a mim mesmo. Nós temos que levantar o Filho do Homem dentro de nós e com a nossa pregação, que é Jesus. Aí as pessoas vão entender e vão ser curadas. Como é que eles crerão se não há quem pregue? Como é que eu vou pregar se eu não tenho conhecimento? Eu tenho que buscar, o pastor tem que buscar, ele tem que estar na presença de Deus e gastar tempo dele. O tempo dele não está sendo desperdiçado. Ele é a máquina pela qual, só para você entender, a palavra vai sair. Aí você recebe não dele, recebe de Deus. Você vai prestando atenção, de repente, isso aqui é assim, gostei. Porque Deus falou com você. Aquilo ali é o testemunho de Deus. Segura esse testemunho, porque Deus vai estar com você naquele testemunho quando você usá-lo. Você tem que começar agora. É igual a pessoa que vai querer fazer corrida. No fim do ano tem uma corrida em São Paulo que chama ali, sei lá como é que chama, maratona. Meio que maratona? Só 16 quilômetros, maratona é 42. Então, São Silvestre, São Pedestre, qualquer coisa aí. É uma corrida, mas vai escutando. Você quer correr? Você pode, mas tem que começar agora. Talvez vai levar uns 3 anos. Jesus levou 3 anos para fazer discípulo, para você poder estar na frente com ele. Talvez nunca vai estar. Sua idade passou, a idade passa. Então, se você pode, você poderá ser o nosso campeão, mas tem que gastar tempo, tem que dedicar isso, tem que dedicar a palavra. Pula agora, deixa eu falar com você agora, eu vou parar aqui. Eu também estou falando lá de Êxodo, capítulo 14. Mas bom, está gostoso, hein? Você vai ver. O que tem em Êxodo, versículo 33, capítulo 33. O Senhor Deus, olha como é que ele tratava Moisés. Colocou na Bíblia que quer tratar você desse jeito.
mas não está me tratando, claro, você não está se oferecendo, você não está buscando. Ele diz, a quem tem, mais se lhe dará. Tem o desejo, está provando que quer, mais se lhe dará. E ao que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Aí diz assim, ó, versículo 11, e falava o Senhor a Moisés face a face. Moisés, não, como amigo. Deus vinha, Deus é todo poderoso, Ele é onipresente no universo todo, mas Ele vinha falar com Moisés. Ele quer falar com você, através da palavra, hoje é pela palavra. Olha aqui, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Você tem um amigo, você não grita, você está no restaurante, você até abaixa um pouquinho. Você entendeu aquele caso? Não é, às vezes você tem uma senhora, ele é um senhor, uma moça e um rapaz, não estão nem pensando em coisa errada, mas são amigos, e passando. Lá no trabalho, aquilo se faz desse jeito, mas o patrão não quer, então nós vamos obedecer ao patrão. Mas se ele permitir, a gente faz melhor. Quer dizer, fala, você explica, amigo assim, ouvido a ouvido, sem interesses puros. Como qualquer fala com o seu amigo. Depois, tornava o arraial, Moisés ia para o arraial. Aqui que eu quero chegar, eu cheguei no culto anterior. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, servo de Moisés, o que ele fazia? Também ia para a tenda dele lá, para a casa dele. Não, nunca se apartava do meio da tenda. Isso foi colocado só para elogiar o Josué? Não. Como sinal para mim e você. Você está no trabalho, mas não se aparta dessa tenda onde você está aprendendo. O missionário falou, tem que consultar isso na Bíblia. Você está trabalhando, não fica também, você é roubando o patrão, não, faz o trabalho certo. Mas você tem tempo para pensar, e pensar. Você não se aparte da tenda, e de repente, Deus começa a preparar você. Moisés ficou ali 40 anos com Josué do lado dele. E Josué no meio da tenda. Moisés morreu. Sabe quem Deus mandou que fosse sucessor? Josué. Sabe quem colocou Israel no território? Foi Josué. Naquele tempo não tinha satélite, que você consegue medir até pelo satélite as distâncias. Não tinha gente que fazia mapas especiais, não tinha papel, se escrevia em tabuinho, escrevia em papiro, olha que dificuldade. Mas Josué colocou família tal, vocês vão para essa região aqui, que começa em tal lugar e tal lugar. E alguém passou para ele tudo. Está vendo aquela montanha lá? É depois dela. Tem aquela descida, ali é a terra de vocês, depois tem aquela vargem, ali vocês vão plantar os alimentos dali, ali vocês vão criar gado e vão fazer isso. Agora vocês são quanto? Da família? É muita gente, então vamos dividir, aquela terra é muito grande, vocês vão ficar aqui, vão ali, aqui e tal. Que capacidade, irmãos, hoje tem agrimensor, hoje tem teodolito, você olha daqui longe, lá está tudo direitinho, aquele tempo não, nem borracha tinha de água para fazer o nível, olha só, pedia tudo direitinho, todo mundo fez. Irmãos, mas esse homem não ficava perdendo tempo na tenda não, ele estava ali aprendendo com Deus. Você não perde tempo, você não saia da tenda, está em casa, lê a Bíblia e seguindo o que está aprendendo, que Deus está testemunhando ao seu coração. Preste atenção, porque Ele que sabe tudo, eu não sei nada. Eu vivo a presença dele, pedindo, pesquisando para poder falar. Então Josué foi esse cidadão. Aí diz assim, e Moisés disse ao Senhor, olha a conversa de Moisés com o Senhor, era amigo com amigo. Você não tem que gritar, chutar a parede, Deus, eu não gosto, isso não está me tratando bem. Não, para com esse negócio, Deus não faz maldade com ninguém. Aí Moisés conversando com Deus, eis que tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Olha como é que Moisés estava inspirado por Deus. Você não pode conhecer Deus se não conhecer o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você tem que conhecer Jesus.
Hoje está mais claro, aquele tempo não estava. Isso eu estou falando aqui de 3.500 anos atrás. 3.500 anos. 1.500 anos antes de Jesus nascer. 500 anos antes do rei Davi nascer. Moisés estava ali na presença de Deus, falando face a face com ele. Quando você tem a palavra, ela se revela, você está face a face com Deus. Não ultrapasse o limite, fique dentro da revelação, vá se preparando. Tem gente que é tão preguiçosa que ela não chega para pedir oração, ela traz cartolina cheia de retratinho aqui, ó. Deus, está aqui o meu pedido. Não é desse jeito, quer dizer, ela quer a família dela toda abençoada. Fala com Deus, eu estou com meu sobrinho, aquele meu neto, ele está com um problema, Senhor, eu não estou tendo sabedoria, me ajude, gaste tempo com Deus. E Josué gastava o tempo, e Moisés, que Deus tinha preparado, conversava com ele assim: agora, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não me faça saber, rogo-te agora, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Sem conhecer a Deus você não vai achar. E atenta que essa nação é o teu povo. Moisés tinha um amor por eles tremendo. Ele era o pastor que tinha que dar conta das ovelhas. Ame os seus filhos, faça eles sentir-se amados. Ame os seus netos. Você é o pastor daquela igrejinha. Que o dia que você partir, cada um dos filhos vai ser o pastor da casa deles. Mas agora estão ligados na sua casa. Então, o Moisés fala: atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse ele, olha a conversa de amigo: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Conversa de amigo, tá bom? Não. Ele disse: Senhor Deus falou, sabe que ele é verdadeiro, mas ele queria pôr pontos. Então ele está falando: não nos faça subir daqui, só tem que ir com a gente. Aí o que aconteceu? Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Por que não andar com eles, se era o Deus dele? E separados seremos? Separado de tudo, hein? O teu versículo é: esse povo habitará só. Assim temos que ser, espiritualmente falando. Eu e o teu povo, e de todo o teu povo que há sobre a face da terra. Fazendo a pergunta a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto. Amigo é para essas coisas, para entrar num acordo. Mas não falou com raiva, como eu fiz a ênfase aqui, não. Moisés, eu vou fazer isso também para você. Isso que tem dito: porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Sei tudo a seu respeito, sabe tudo a nosso respeito, e Ele quer nos abençoar. Amigo, vamos pegar coisa séria, não vamos deixar o diabo nos enganar com a vaidade das coisas, não. Se eu tivesse aquela mansão, no céu você vai ter uma mansão que aquilo ali é barraco da pior favela que tem na terra. Aquela mansão que você fala: nossa, eu tenho um amigo que tem uma casa, você deve conhecer, né? Que é a maior do Brasil. Aquilo ali, em relação do céu lá, é um barraquinho. Ele tem que ganhar a grande mansão do céu para poder ser uma verdadeira bênção. E vai ganhar. Se você quiser, você vai ganhar. A Bíblia diz, falando do céu, que aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, a mente nunca entendeu, é o que Deus tem preparado para nós. Creia nele, meu irmão. Quando ele falou que a terra era redonda, que mentira, a terra é plana. Hoje esse teria até vergonha, né? Ainda disse mais: o Jó disse que o interior da terra era como um fogo revolvente. Aquela lava que desce dos morros do vulcão aí. Esse é o interior da terra, todo mundo sabe disso hoje. Estuda um pouquinho, já se aprende isso. Mas como é que ele sabia? Ele fez um buraco para lá? Não, mas Deus falou com o coração dele. Creia no que diz a palavra, porque não tem um erro na Bíblia, nunca teve e nunca terá. Deus falou, pode falar quem quiser, o contrário. Deus vai provar que ele está certo.